A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal e você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você que não me conhece, sou Luciano Alves, pastor dirigente aqui na cidade de Nova Rosalândia, na Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Hoje nós vamos estar estudando uma lição magnífica, né? Vamos estar estudando a lição de número 1 do nosso quarto trimestre, que será ministrada no dia 3 de outubro. Essa revista é a nossa última revista, né? Esse é o último trimestre que nós vamos estar estudando, o maravilhoso propósito da salvação. E a diaconisa Graça Barros é a professora dessa lição. Então, desfrute e seja edificado em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos, sou a diaconisa Graça Barros e estamos aqui para mais uma pré-aula da revista EBD Betel Dominical Adultos, né? Iniciaremos neste domingo o quarto trimestre de 2021 e a revista traz como tema Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e a glória de Deus. A graça que ela é imerecida, né? A misericórdia, porque é a compaixão de Deus para conosco, e a glória, que é o fim mais elevado, né? Ao qual a nossa santificação está subordinada. Vamos trazer aqui os comentários, né, do escritor da revista, o bispo Abner Ferreira, que diz assim: a Epístola aos Efésios é uma brilhante exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Conduzido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve sobre o maravilhoso e perfeito plano divino da salvação. O apóstolo nos apresenta o ministério que noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, acerca da família de Deus formada por judeus e gentios nascidos de novo. Assim, neste trimestre, veremos a exposição do plano divino, propósito, formação e princípios para a vida da igreja. Portanto, estudar as bênçãos espirituais resultantes da redenção e o privilégio e compromissos da Igreja de Cristo será o desafio deste trimestre, né? Que o Espírito Santo nos ajude nesta nobre tarefa. Amém? Vamos para o título da lição, né? Que é o maravilhoso propósito da salvação, né? Texto áureo. O texto áureo nos diz que, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, né? Então, quando fala que ele nos elegeu, então, elegeu é um verbo grego que está no passado e significa nos escolheu, né? Nele é Cristo como centro de tudo, né? Que nos dá a ideia de que ele nos escolheu para si mesmo, né? Antes da fundação do mundo, ou seja, a revelação que revela a questão da presciência divina, ou seja, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, inclusive ele já sabia quem ia ser salvo e quem, né, iria ser condenado, né? Mas isso longe, né, de Deus, que ele jamais vai rejeitar um pecador que se arrepende, né? Então, a sua vontade é o princípio da justiça, né? E a escolha dos crentes é feita por intermédio de Jesus Cristo, que cumpriu a justiça, né? Exigida, ou seja, a morte de cruz, né, do Calvário, para dar oportunidades a todos, sem exceção, né, quantos crerem nele e aceitar, né, seguir
né, os seus caminhos, ou seja, essa oportunidade que ele nos deu para que todos nós pudéssemos ser salvos. Assim também como a pregação do evangelho, ela é englobada a toda a criatura, né, da face da terra. Bom, então a nossa fé cristã, ela é a aceitação dessa obra redentora de Cristo, né, para nos redimir dos nossos pecados, ou seja, e também como ela é a base, né, para que nós pudéssemos ser eleitos, né, por Cristo. Verdade aplicada. Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza do seu plano de salvação, um projeto elaborado antes de tudo existir, né? Então, Deus, ele deixou essa epístola, né, para nos revelar essa grandeza desse plano de salvação, né, para que nós pudéssemos perceber que foi um projeto planejado, né, foi uma coisa que Deus já sabia, então ele projetou, ele planejou, né, e ele doou, né, o seu próprio filho. Então, esse propósito maravilhoso da salvação do mundo, ele alcança toda a humanidade, né? Ou seja, essa humanidade que vai estar formando esta família, né, de Deus, né, que antes composta somente por judeus e gentios, né, e que agora ela se submete a todos, né, pela fé e pelo novo nascimento em Cristo Jesus, né, o qual foi colocado como cabeça da igreja. Então, nesta lição de hoje, nós vamos focar nos benefícios da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, né? E como o ser humano pode se tornar filhos, né, de Deus por adoção. Então, nós vamos para os objetivos da lição. Primeiro, ensinar acerca do conteúdo da epístola aos Efésios. Segundo, mostrar os benefícios da graça em Jesus Cristo. E terceiro, explicar como nos tornaremos filhos, né, por adoção. Os textos de referência se encontram em Efésios 1, do 1 ao 5. Então, nós já vamos agora para o nosso ponto de partida, né? A introdução nos diz assim: a narrativa paulina da epístola escrita aos Efésios nos revela o maravilhoso plano idealizado por Deus desde a fundação dos tempos. Isso está em Efésios 2, do 8 ao 9. Né? Então, o nosso ponto de partida nos diz que Deus nos salvou para a sua glória. Então, todos somos salvos, né? Quando ele fala que Deus predestinou, né, que nós já somos predestinados, né, a ser salvo, nós vamos trazer aqui que tem uma restrição, né? Muitos dizem que uma vez salvo, para sempre salvo, mas, né, em Mateus 24:13, fala que nós temos que ser perseverantes até o fim. Então, nós vamos ver que essa salvação, ela só nos vai ser presenteada no grande dia, né? Quando Cristo vai estar nos justificando, né? Então, por isso que nós temos que ser perseverantes, porque uma vez salvo, eu preciso perseverar. Já a palavra predestinou quer dizer que o pré ainda preciso de alguns requisitos quando nós vamos comprar a crediário, né? Então, a gente faz um pré-cadastro para depois vir o crédito, não é isso? Então, é isso que Cristo faz conosco. Então, ele vai nos dar essa predestinação, né? Que vai depender, né, do meu livre-arbítrio, né? Se eu quero ou não ser salvo. Por ele, eu sou salva agora. Vai depender de mim, né? Se eu vou ser perseverante até o fim, né? Porque Jesus Cristo, ele quer entrar na minha vida, ele quer entrar na sua vida. Ou seja,
E ele quer tornar a cada um de nós filhos, né, de Deus, que para isso nós somos criados, né? Então nós não podemos achar que nós somos menor, que nós não temos valor, que para Deus todos somos importantes, sem exceção, né? Então Jesus como Salvador, né? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a nossa história ela é mudada. 2 Coríntios 2,15 vai dizer para nós que para Deus nós somos o cheiro de Cristo, né? Ou seja, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, aqui, se nós perseverarmos, né, se quando aceitarmos e perseverarmos, nós, né, somos para Deus esse bom perfume, mas para os que ainda estão perecendo, por meio da palavra, vai ser oferecido a ele para que ele venha ter, né, esse aroma de Cristo que agrada as narinas de Deus, amém? Então, por isso, meus amados, vamos acreditar que todos somos escolhidos e que podemos perseverar até o fim, né? Quando seremos finalmente, né? Julgados, né? Diante do Senhor. Então, eu quero trazer aqui um pequeno contexto histórico para que nós possamos compreender melhor, né? Então, a Epístola dos Efésios, o autor é identificado como Paulo, né? E que foi escrita por volta dos anos 60 depois de Cristo, e em um momento em que Paulo se encontrava preso, né, em Roma. Então, a cidade de Efésios era uma das melhores cidades do mundo, né? Ela era formosa, poderosa, ela era populosa, né? Sendo um dos principais pontos, né, urbanos durante o Império. Então, ela tinha vários monumentos históricos, né? Então, era uma cidade histórica, e tinha principalmente lá, né, uma das 7 maravilhas da época, né, um templo pagão, né, dedicado à deusa Diana, né, o templo de Artemis, né. Então, Paulo fez de Efésio o centro, né, da evangelização. Então, Paulo ficou por lá durante muito tempo, né? E a igreja cresceu, se expandiu. Só que aí começaram, né, os problemas, né, com as autoridades, né? E o povo também começou a questionar, né? Então, Paulo, ele deixa a cidade de Efésios, mas deixa Timóteo tomando conta, né, da vida cristã ali, né, do povo. Então, Paulo, ele escreve essa carta não porque o povo estava em pecado ou desobediente, né? Então, ele escreve essa carta certamente para as pessoas que mais novas, convertidas, né, para que elas pudessem expandir, né, ou seja, elas pudessem compreender a dimensão, né, desse propósito eterno de Deus, né, e da sua graça, na dimensão da plenitude dos tempos, né? E fazer todas as coisas se convergir em Cristo. Então, o objetivo da carta era esse: expandir o evangelho e fazer com que tudo voltasse, né, para Cristo. Então, na carta, ela tinha vários ensinamentos, né, familiares aos santos, né, e se tratava de pré-ordenação, dispensação da plenitude dos tempos, o Santo Espírito da promessa, a importância dos profetas, dos apóstolos, né, a ideia também de uma igreja verdadeira
e os deveres chamados de função dentro da organização da igreja, além dos ensinamentos para a família. Então, é uma carta completa, né? Depois nós vamos ver mais na frente sobre essa carta, né? Tópico de número 1. Conhecendo a Epístola aos Efésios, né? A Epístola aos Efésios, né? Ela vem relatando essa fantástica história da salvação, né? Humana, e insere todos debaixo da graça, né? Da graça divina. Tópico 1.1. A igreja, a Epístola de Efésios. Então, ela contemplando esse plano divino, né? Idealizado por Deus e realizado em Jesus Cristo e na igreja. Então, a função cósmica de Cristo, né? Que é esse domínio, né? Esse poderio que Jesus tem, né? Sobre tudo que está no céu, tudo que está na terra, os seres angelicais e todo o universo, né? Então, Paulo aqui, ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é o nosso penhor, né? Ou seja, Cristo, ele é a garantia da nossa salvação, né? Então, ele vem cumprir esta obrigação para que todos nós, né, pudéssemos ser salvos, né? Então, Paulo, ele apresenta Jesus como aquele que sustenta a igreja, né? Ou seja, a pedra angular, aquele que né, é a base de tudo. Então, Cristo, ele é a base da igreja. Tudo tem que estar voltado para Cristo. A nossa vida tem que ser voltada para Cristo. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso andar. Então, tudo tem que estar voltado para Cristo, porque sem Ele nós vamos perecer, nós vamos nos perder, né? Então, nós temos que estar agarrados a esta rocha inabalável que é Cristo, né? Aquele que cumpre tudo em todos, né? Então, nós vamos ver o Salmo 118, que está dizendo para nós que Ele é essa pedra angular, né? Ou seja, ele é aquele que vai estar ligando o homem, né, a Deus, né? Ele rasgou o véu que separava o homem de Deus e agora nós retornamos a ter um relacionamento íntimo com Deus por intermédio do seu Filho, né? Jesus Cristo, né? Pela ação do Espírito Santo que habita em cada um de nós, né? Então, essa epístola, ela é chamada de a rainha das epístolas de Paulo, né? E também fala que ela é o livro mais sublime, ou seja, ele está acima de todos os textos que já foram escritos, né? Porque ele transcende o humano, né? É uma magia divina sobre nós, né? Então, essa carta sublime, ela vem falando da perfeição, tanto material, quanto moral e intelectual, né? Então, fala que ela era a mais bela e grandiosa, né, das obras de Paulo, amém? Então, meus amados, nós vamos ver aqui que o segundo ponto aqui, né, que é a igreja, né, que a igreja, ela é representada como o corpo de Cristo, né, então se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e como corpo, ela é dotada de membros, né, e então a esses membros foi dado uma abundância de dons, né, espirituais, os quais tem os quais manifesta em nós humanos, né, a união, né, entre os irmãos, né, com Deus. Então, nós estamos fazendo com que a vida da igreja ela seja vivenciada com Cristo, né? E isso pela fé, que é um sentimento, né?
de confiança mesmo das coisas que não vemos, né? Ou das coisas que não se tem comprovação de sua existência. Hebreus 11:1 vai falar para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, a questão da comunhão, ela é a questão da sintonia, né, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de sentir. Nós temos que estar identificando com Cristo, né, sendo obediente à palavra, né, e cumprindo com os desígnios de Deus na nossa vida, né, que nós aprendemos os ensinamentos de como proceder na igreja. Então, nós temos que levar para a nossa vida particular, né, para que nós possamos estar vivendo no nosso dia a dia. 1.2. A apresentação do ministério de Cristo e da igreja. Então, Cristo como cabeça da igreja, o penhor da garantia da vida eterna, né, mencionado por Paulo como herança, né, que será entregue no dia da glória. O ministério de Cristo, ele existe desde a eternidade, e foi anunciado lá em Gênesis 3:15, o antagonismo entre os seres humanos e a serpente, que simbolizam essa luta tetônica, ou seja, global, né, entre Deus e o maligno. A descendência da mulher acabaria esmagando a cabeça da serpente, promessa cumprida, né, com a vitória de Cristo sobre Satanás, ou seja, esse antagonismo está relacionado com a oposição de ideias, né? Nós sabemos que o diabo, ele é nosso inimigo, ele é inimigo de Deus, então ele fica o tempo todo querendo nos, né, proporcionar, né, a desobediência àquilo que, aos propósitos de Deus para a nossa vida, né? Então, nós vimos aqui que ele é um derrotado porque ele já foi vencido por Cristo. Em Gálatas 4:4 diz que, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo determinado, né, de Deus para os filhos menores, né, se tornarem adultos, ou seja, né, então, que Deus, ele enviou o seu filho, né, nascido de uma mulher e debaixo da lei, né? Então, Cristo, ele era realmente humano, né, sujeito às leis judaicas, né? Então, aqui nós temos aqui uma clara certeza, né, de que Jesus Cristo venceu, porque ele veio como homem, ele foi obediente o tempo todo, ele andava debaixo da lei de Deus e andava também debaixo da lei dos homens, né? Então, isso porque para que ele pudesse nos adotar, né? Como filhos eleitos do Pai, né? Co-herdeiros com ele da glória de Deus, né? Lá em Romanos 8:15 diz para nós: pois vocês não receberam um espírito que o escravizasse para temerem novamente, mas receberam um espírito que os adotaram como filhos, né? Então, aqui nós vamos, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos um espírito que não vai, né, nos causar medo nem pânico, mas nós estamos recebendo um espírito que é santo, né? E que vai estar, né, nos dando a oportunidade também de crescer, de nos tornarmos adultos, né? Ou seja, conhecedores da palavra, que nós sejamos fiéis, né, a Deus. Então, naquela época, né, Cristo estando embaixo da lei do homem, né, fala que naquela época, lá em Roma, né, era muito comum essa questão da adoção, né, e que esses filhos, eles tinham sim o mesmo direito, né, dos filhos naturais, né? Então, assim, Jesus, ele veio e garantiu a nossa
salvação, né? Para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com Ele, né? Juntamente com o Pai, para que nós, né, pudéssemos reinar. Então, Paulo vai trazer a igreja como o corpo de Cristo, né? Ele vai falar assim que com os abundantes dons do Espírito Santo, né, concedidos à igreja, agora nós temos condição que é essencial, né, para que nós, né, nos tornemos esse povo unido, né? Porque sem união é impossível, né, a gente agradar o Senhor, é impossível a gente ter uma unidade, né? Então, nós vamos ver aqui que os dons dentro da igreja, eles devem ser apresentados de forma harmônica, né? Ou seja, os dons, eles têm que ser divididos e têm que ser usados, né, para o bem da igreja, porque a obra não é nossa, a obra é de Cristo. Então, nós não podemos, né, promover a nós mesmos. Então, quando nós recebemos um cargo dentro da igreja, a glória não é nossa, a glória é para Deus, é para o crescimento da igreja, é para a organização do povo de Deus, né? É para que nós juntos, né, nós possamos estar unidos, né, nesse grande amor de Cristo, para que nós venhamos alcançar esse plano de salvação para cada um de nós, né? As nossas questões pessoais, elas devem ser deixadas de lado quando se trata da igreja, né? Então, para quê? Para que haja essa unidade dentro da igreja, ou seja, todos os irmãos com um só propósito, que é de adorar e glorificar, né, o nome de Jesus. Amém? 1.3. A essência da epístola. Então, aqui, nós vamos ver aqui nessa epístola aos Efésios, né, que é preciso ter uma certa coerência, né, com os desígnios de Deus, ou seja, os desígnios de Deus são os planos de Deus para nós, são os projetos, os propósitos de Deus, né, e todo o seu amor, né, para com todos. Então, esses são os desígnios de Deus, né, são os planos, os projetos, o propósito e o amor que ele tem para com todos nós, né? Então, essa epístola, ela vai trazer uma exortação, né? Na qual Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer, né, sobre a vontade de Deus para nós, né? Então, ela trata da doutrina da salvação, projeto de redenção pela graça. Né? Então, a salvação, ela é pela graça. Nós vamos ver que não basta somente conhecer e contemplar o plano de Cristo, né? Esse ministério de Jesus Cristo, mas Paulo vem dizer para nós que é preciso viver, né? Ou seja, nós precisamos ser coerentes com aquilo que nos é ensinado, não é? Então, nós sabemos que todas as coisas se resumem em Jesus Cristo, né? Por isso, nós que somos a igreja, necessitamos contribuir, né? Para que nós possamos atingir essa unidade, né? Estruturada, né? Por Cristo, para que nós possamos, né? Para que nós possamos vir a cumprir, né, com os desígnios de Deus, porque Cristo foi ele quem nos transportou de um mundo de trevas, de um mundo sem esperança, de um mundo sem luz, né, para um mundo de luz, ou seja, agora nós somos filhos da luz por meio de Jesus Cristo, né? Então nós fomos chamados para Deus, para a prática do amor, né? Então, se Deus é amor, eu preciso praticar amor, né?
Então, porque Jesus, ele é o amor, então ele nos ensina o amor. Então, para que eu seja coerente com esse desígnio de Deus, como discípulo de Cristo, eu preciso seguir a Cristo, né? Então, como cristão, nós temos que valorizar as diversidades de dons que temos dentro da igreja, né? Para atingir, né, essa unidade, né? E contribuir, assim, para o crescimento da igreja, né? Porque tudo que Deus fez e fará é para a sua glória. Então, se nós queremos ter méritos, nós queremos ser elogiados, se nós queremos ter uma boa posição, nós temos que procurar a vida secular, porque os cargos que nós recebemos na igreja não é para nós, né, nos vangloriar, mas sim para glorificar o nome de Deus. E sabemos que é necessário que existam os obreiros, né, para estar cooperando com a obra do Senhor dentro da igreja. Amém? Então, fala assim que nós precisamos ser imitadores de Cristo, né? O nosso chamado é para adoração. Esse é o nosso chamado. Todos fomos chamados para adorar e glorificar ao Senhor. Então, Paulo, ele vai dizer que bendito seja o Senhor, né? Que é Deus, ao qual nos abençoou com bênçãos espirituais e com bênçãos celestiais e com bênçãos materiais, né? Então, nós temos que ser gratos, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Tópico de número 2, que vai falar sobre os privilégios concedidos por Jesus Cristo, né? Então, Paulo reconhece que Deus é a fonte de tudo, né? Por isso, ele tinha motivos para bendizer, né, o nome do Senhor, né? Pois sabia o que a graça nos havia proporcionado por meio da aliança com Cristo, né? 2.1, graça e paz. Graça e paz era uma saudação da igreja primitiva. Agora, Paulo traz uma nova roupagem para esta saudação, né? Com uma palavra grega, charis, né? Que quer dizer graça ou encanto, né? Então, com isso, agora nós temos dois tipos de graça, né? Que é a graça como dom, né? Um dom imerecido, né? Que vem do coração de Deus para nós, né? Que nos mostra que ele é amável, né? Que Deus, ele é como algo amável, né? E nós temos também a graça pela graça, que indica o encanto e a amabilidade, né, da vida cristã. Paz quer dizer a palavra shalom, né? Fala que é tudo que se relaciona com o bem supremo. Ou seja, né, essa supremacia de Deus, né, que está acima de tudo, é superior a tudo e a todos, né? Então, essa palavra paz também, ela vem indicar para nós tranquilidade, né? Ou seja, quando nós estamos angustiados, estamos passando por problemas, né, por essas coisas, né, que nos deixam, que tiram o nosso sossego, a nossa paz, né, então que nós vamos lançar sobre ele essas ansiedades e nós, né, iremos confiar, iremos ter paz, né, então essa paz que vem nos trazer tranquilidade só pode vir de Deus quando nós confiamos nele, né? E também a paz como bênção, né? Que só
desfruta quem está em Cristo, né? Então, recebemos essa bênção de ter essa paz, né, dentro de nós, né? Porque fala que ela é independente das condições externas, né? Então, essa paz que nós temos, essa paz com Cristo, ela não depende de nada que está à nossa volta, ela depende daquele que está em nós, que habita em nós, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, né, a ter essa condição de paz, né? Então, essa paz que nós temos dentro de nós, mesmo que o mundo esteja, né, na tribulação, mas interiormente nós temos paz, único e exclusivamente quando nós estamos em Cristo, porque essa paz é quem nos dá, é somente Deus, né? 2.2, a fonte de onde tudo se origina. Paulo, né, que de perseguidor, né, que ele era perseguidor do povo cristão, então agora, depois da sua conversão, no caminho de Damasco, né, ele passa a ser perseguido. Nós vimos que ele ficou lá na cidade de Éfeso, então ele teve alguns problemas, né, e que ele teve que sair da cidade, né, então nós vamos ver que Paulo, mesmo tendo sido escolhido por Deus, né, ali na sua tribulação, Deus o chamou, o convidou, né, o predestinou, deu um título para ele de apóstolo, né, então ele não se vangloriou com isso, né, pelo contrário, né, ele ficou assim, né, como uma pessoa como eu pode ser escolhido como apóstolo, né? Tanta coisa errada que ele fez, né? Mas quando nós aceitamos Jesus pelo batismo, né? Nas águas, né? Nós nos tornamos uma nova criatura. Então, tudo que nós fizemos fica no passado, né? E Deus, ele não quer saber do seu passado, Deus quer saber do seu presente, do seu coração, daquilo que você pode proporcionar, né? Tanto a ele, com obediência, quanto aos seus irmãos, né, que estão à sua volta, porque nós sabemos que a origem de tudo é Deus, né? Então, com isso, né, quando nós aceitamos Jesus, ele nos assegura essa vida eterna, né? E ele assegura que nós também vamos ser cheios de bênçãos, né? Mesmo que venha a luta, venha a tribulação, venha os desertos, venha as atribulações, né? Nós passamos tranquilos, porque nós, né, sabemos que Deus é maior que tudo isso, não é? Então, Paulo, ele sentia-se admirado por ter sido escolhido por Deus, né? Porque ele sabia que ele foi escolhido pela graça, ou seja, pela misericórdia, pela compaixão, né, de Deus na vida dele. Então, ele declara a sua gratidão a Deus, né? Usando a palavra bendito, né, que nós já falamos anteriormente, né, que ele chama o Senhor de bendito, né, que é aquele que só faz o bem, que é generoso, que é abençoador, né, uma pessoa que é agente do bem, agente de bênçãos. Então, isso é somente Deus, né, que proporciona para nós. Mas ele faz tudo isso para quê? Para nos tornar pessoas felizes, né? E assim nós podemos o louvar e o glorificar em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz que deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, em tudo dai graças. 2.3, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, Paulo nos apresenta, né, as perspectivas de bênçãos divinas da igreja, as
perspecção de bênçãos, né, divina, né, que abrange primeiro as bênçãos espirituais, né, que nós temos que valorizar as bênçãos espirituais, porque são as bênçãos que nós vamos levar para a eternidade, né? Então, essas bênçãos celestiais, elas se alcançam, né? Confiando em Deus. Só assim nós vamos alcançar essas bênçãos celestiais, né? Nós temos que confiar em Deus, nós temos que crer, né, que Ele é o Criador de tudo, né? Temos que crer que Ele é soberano, que Ele tem todo o poder, que todas as coisas são criadas para Ele, por Ele, né? Dele, para Ele e por Ele, né? Então, nós vamos ver em Romanos 15:13, diz que: ora, para Deus, a fonte da esperança, completamente de alegria, a paz, porque você confia nele. Então, você transbordará de esperança confiante através do poder do Espírito Santo. Então, essas bênçãos, né, elas são nos dadas e manifestadas através do Espírito Santo que habita em cada um de nós, né? Temos também as bênçãos materiais, lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 13, está falando que tudo que temos, a vida, os bens, os filhos, os amigos, a casa, o governo, as regras, tudo, as alegrias verdadeiras que temos, elas vêm de Deus. Então, tudo é Deus que nos dá. Amém? Então, ele fala também dessa esfera, na esfera celestial, que é elas quem nos capacita para as coisas, né? Ou seja, que elas vêm do Espírito Santo, então são elas que vão estar nos capacitando, né? Para exercermos, né, a vida cristã, né? Porque essas bênçãos celestiais, elas são presentes de Deus para a nossa vida, né? E isso para quê? Para que nós sejamos fiéis em Cristo, né? Então, elas vão nos ajudar a ter esta fidelidade diante do Senhor. Por isso, devemos ser fiel em todo o tempo, louvando e exaltando o nome do Senhor, pois Ele nos abençoou com todas as bênçãos, né? Então, quem permanecer em Cristo e for fiel, Ele dá bênçãos deliberadamente. Amém. No tópico de número 3, nós vamos ver as grandiosas riquezas da graça nos tornam filhos para desfrutar das riquezas da salvação. Então, agora, né, como filho, nós vamos poder desfrutar desses benefícios, né, que o Senhor tem para nós, né? Então, primeiro benefício, que nós fomos o quê? Eleitos, né? Nós fomos eleitos, né? Então, a salvação, ela não vai depender, a salvação, ela pertence a Deus, né? Lá em Jonas 2:9, está dizendo isso para nós, que a salvação, ela pertence a Deus. Mas o 3.1 diz para nós que nós somos eleitos, né? Então, uma da primeira riqueza, somos eleitos, somos herdeiros, né? Co-herdeiros com Cristo, né? E fala que Ele nos escolheu, em João 15:16. Não me escolheste vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e designeis para que deem frutos. Então, Ele nos escolheu para isso, para que nós pudéssemos crescer, florescer e dar frutos, né? Frutos estes que nos são presenteados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos ajuda a fazer as coisas boas, a praticar o bem, né? E também nós fomos escolhidos para isso, para fazer algo de bom, né? Porque Deus, é Ele quem procurou
pecador, né, falou aqui para nós, né, que não fomos nós quem procuramos, mas é ele quem nos procura, né? Lucas 19:10 diz assim: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Então, nós fomos escolhidos, mas com propósito, né? Então, Jesus, ele nos resgatou e nos escolheu com propósito, ele nos elegeu. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis, né? Então, meus amados, o que nós temos que fazer, né? Diante desse propósito de Deus para cada um de nós temos que louvar e agradecer a Deus pela sua graça, né? Pela qual ele nos fez, né? Agradáveis a si mesmo, né? Então, ele nos escolhe para ele, né? Não fomos nós quem nos achegamos a ele, mas é ele que se achegou a nós. E é com o propósito de nos amar, de nos fazer feliz. E em troca, o que ele quer é que nós, né, apenas o glorifiquemos. Amém? Então, nós vamos ver no 3.2, que é uma poderosa redenção. Então, também, né, essa riqueza aí, nós vamos ver essa redenção, né, que está relacionado com a ideia do sacrifício, né, do cordeiro, né, na cruz, né, que resultou na remissão dos nossos pecados. Então, ele veio, ele nos resgatou, toda a humanidade. Então, todos fomos, né, presenteados com isso, né? Então, com isso, ele fez justiça, né? Ele justificou diante de Deus Pai, né? Nós, né? E com isso o Senhor deu a ele a graça, né? Por meio dessa graça, que é impiedosa para nos santificar, né? Ou seja, é uma arma poderosíssima para nos santificar, né? A graça de Deus, né? Que está cheia de bênçãos para nós, né? Imerecidamente. Então, Paulo diz que ele nos faz agradável, né? Então, ele nos fez agradáveis, né? Isso está lá em Romanos 3, 23 e 24, que vai dizer que Cristo comprou a nossa liberdade. Então, o homem jamais poderia salvar-se a si mesmo, né? Então, a condição humana, ela era cheia de culpa, mas agora, com esse Espírito novo de Cristo na nossa vida, nós nos tornamos santos, nós somos santificados, né? E desta forma nós temos que seguir firme, temos que perseverar, né? No 3.3, os filhos adotivos. Fomos predestinados para sermos filhos por meio de Jesus. A adoção nos coloca na posição de filhos, né? Então, nós estamos colocados nesta posição, né, de filhos de Deus por adoção, né? Fala assim, em Atos 17, 28, tá falando que, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos, também somos descendência dele. Então, todos fomos criados para viver em comunhão com Deus, como filhos de Deus, né? Aí em Gênesis 1, 26 também tá falando que somos a imagem e semelhança, né? Com poder e domínio sobre a terra. Então, Deus também, né, nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu poderes para que nós pudéssemos governar, né, a terra. Porém, o pecado nos tirou esse privilégio, né? Mas, né, pela graça, fomos resgatados por Jesus Cristo. Então, nós, né, nos voltamos a ter esse relacionamento com Deus. Então, o que antes era medo e afastamento, agora se tornou em prazer, em paz, em alegria, né? Das coisas divinas, né?
Uma pergunta fica aqui: você quer ser palha ou quer ser árvore, né? A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem, né? Que não anda sob o conselho dos ímpios, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Fala que esse homem, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, porque no devido tempo ele dará os seus frutos. Ou você quer ser palha? Não são assim os ímpios, são, porém, como palha que o vento espalha, né? Mas o Senhor concede o caminho do justo, mas o ímpio perecerá. Graça e paz.